o homem que foi eleito democraticamente pelo seu próprio povo, tornou-se o mesmo homem que foi deposto pela CIA e pela inteligência britânica. Um líder que buscou dar ao país controle sobre petróleo e destino terminou a vida em prisão domiciliar. O primeiro-ministro que queria o Irã livre do controle estrangeiro é o mesmo cuja remoção levou, 26 anos depois, à Revolução Islâmica. E de certa forma levou às manifestações que vimos neste fim de semana no Irã. O nome dele é Mohammad Mossadegh. Em 1953, Estados Unidos e Grã-Bretanha derrubaram secretamente seu governo em uma das operações secretas mais importantes da história americana. E essa é a história de como isso aconteceu, por que aconteceu e por que ainda importa até hoje. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento de história. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Sou Mark Gaon, obrigado por estar na minha tenda. Toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas de toda a história mundial. É isso que fazemos aqui. Eu estou sentado nessa tenda toda semana, tentando explorar e entender tudo o que já aconteceu. E tem muita coisa, vou ser honesto, as coisas simplesmente acontecem e continuam acontecendo. No momento em que começo a me atualizar, eles já jogam mais 10 livros de história para acompanhar. Não para nunca, mas ainda vale a pena tentar. Eu sou Sísifo, ok, estou empurrando minha pedra e fico feliz que vocês estejam comigo. Muito obrigado por clicarem neste vídeo, toda vez que vocês interagem com o conteúdo, clicam, toda vez que vocês me acompanham. Na tenda, vocês ajudam a manter as luzes acesas e mantêm o fogo aceso. Este episódio só foi possível graças ao meu amigo Christos Pacadaporos, o grego maluco. Ele comanda os botões e controles, faz tudo funcionar e me deixa apresentável. Como vai, Bill? E aí, tudo bem, Christos? Estamos sem tempo e sob pressão. Ok, talvez não literalmente, mas pode ser insensível dizer isso, considerando o conflito atual. Mas se vocês têm TV ou um celular ou conversaram com alguém, provavelmente já viram a operação militar que foi realizada no Irã neste último fim de semana. Basicamente, os Estados Unidos e Israel realizaram uma operação militar conjunta, em que eliminaram o Ayatollah Khomeini e seus principais comandantes em uma operação militar extremamente rápida. E efetivamente eles estão buscando derrubar o regime islâmico no Irã. Agora, antes de entrarmos na história aqui, acho que o motivo pelo qual quis fazer este episódio é que, para mim, o que está acontecendo agora começou há muito tempo. Como após a Segunda Guerra Mundial, talvez até mesmo a Primeira Guerra Mundial. Mas, para o propósito deste vídeo, eu quero especificamente analisar o que aconteceu em 1953, porque aquele momento específico, o que aconteceu em 1953, leva diretamente ao que está acontecendo hoje em dia. Agora, antes de entrarmos na história de Mohammad Mossadegh e do Irã e todas essas coisas, vamos voltar ao que é um golpe de Estado. Ok, um golpe de Estado, ou simplesmente chamado de golpe, é a tomada repentina e ilegal de um governo. É quando um grupo, geralmente militares ou uma potência estrangeira, derruba à força os líderes de um país e coloca outros no poder. Não é uma eleição nem uma revolução feita pelo povo de baixo para cima. É basicamente uma tomada de poder, geralmente rápida, violenta e feita em segredo até ser concluída. E os Estados Unidos já se envolveram em vários golpes, da Guatemala a Honduras, ao Panamá, quero dizer por todo o Oriente Médio como na Líbia. A lista continua. Ok, mas o golpe de 1953 é especialmente importante. Ok. E ele foi orquestrado por dois países, os Estados Unidos e o Reino Unido. Os americanos chamaram de Operação Ajax e os britânicos chamaram de Operação Boot. Conseguiu remover o primeiro-ministro eleito do Irã e substituí-lo por um governo alinhado aos interesses de Washington e Londres. Para entender por que isso ocorreu, precisamos retroceder e compreender como funcionava o governo do Irã e por que Mohammad Mossadegh era uma grande ameaça. Então, em 1906, o Irã passou por sua própria revolução constitucional. O povo se levantou contra a monarquia e forçou o rei, chamado de Shah, a aceitar uma constituição que limitava seus poderes, basicamente colocando um limite na autoridade absoluta. E esse novo sistema criou um parlamento chamado Majlis, que basicamente era um grupo de pessoas eleitas pelos cidadãos para ajudar a governar junto com o rei. E aqui está como funcionava. O parlamento elegia o primeiro-ministro, que era confirmado pelo Shah. O primeiro-ministro cuidava do governo diário, enquanto o Shah era chefe de Estado. Isso, em teoria, tornou o Irã uma monarquia constitucional, parecida com o Reino Unido atualmente. Mas na prática, o equilíbrio de poder mudava entre o Shah e o parlamento, indo basicamente de um lado para o outro. Dependia de quem estivesse mais forte em determinado momento.
E em 1941, os britânicos forçaram o antigo Shah, Reza Shah, a abdicar porque ele era muito amigável com a Alemanha nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles o substituíram por seu jovem filho de 22 anos, Mohammad Reza Pahlavi. O novo Shah era inicialmente inexperiente. Durante quase toda a década de 1940, o parlamento e os primeiros ministros tinham o poder real. E o Irã funcionava mais ou menos como uma democracia, e foi esse Irã que Mohammad Mossadegh passou a liderar. Mohammad Mossadegh nasceu em 1882, em uma família aristocrática com ligações à antiga dinastia Qajar. Essa era a família real que governava o Irã antes dos Pahlavis. Ele era muito instruído, tendo obtido um doutorado em Direito enquanto estava na Suíça, e foi o primeiro iraniano a receber um PhD em Direito de uma universidade europeia. Ele entrou para a política durante a Revolução Constitucional e passou sua carreira lutando por um princípio consistente, que o Irã deveria controlar seu próprio destino. Ele se opunha à interferência estrangeira, fosse da Grã-Bretanha, da Rússia ou de qualquer outro, e acreditava profundamente em um governo constitucional. A ideia era que o Shah reinasse, mas não governasse, e que as decisões fossem tomadas pelos líderes eleitos. No fim dos anos 1940, Mossadegh já liderava a Frente Nacional. Essa é uma coalizão de partidos políticos unida por um objetivo, que basicamente é nacionalizar a indústria do petróleo do Irã, e isso nos leva ao cerne da história. Em 1901, uma empresa britânica havia conseguido uma concessão de 60 anos para extrair e vender o petróleo iraniano. Essa empresa acabou se tornando a Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo, que hoje conhecemos como British Petroleum, ou pressão arterial. Agora veja o acordo que o Irã conseguiu. 16% dos lucros líquidos da empresa iriam para o país, só isso. Enquanto isso, a Grã-Bretanha estava literalmente fazendo uma fortuna. A Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo era uma das mais valiosas do mundo, com a maior refinaria em Abadan e participação majoritária do governo britânico. O petróleo iraniano financiava essencialmente o tesouro britânico. Quando os iranianos descobriram, ficaram furiosos. Eles viam seu recurso natural mais valioso sendo extraído por estrangeiros que lhes pagavam uma mixaria enquanto ficavam absurdamente ricos. No fim dos anos 1940, a nacionalização do petróleo virou a questão política mais popular do país. E em 1950, uma empresa petrolífera americana chamada Aramco fez um acordo com a Arábia Saudita, uma divisão de lucros de 50-50. Isso estabeleceu um novo padrão, e como resultado, os iranianos exigiram o mesmo, se não algo melhor agora, mas a Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo recusou. Em abril de 1951, o parlamento iraniano votou massivamente para nacionalizar a indústria do petróleo. E isso basicamente significa que cada gota de petróleo no Irã agora pertenceria ao povo iraniano. O parlamento então elegeu Mohammad Mossadegh como primeiro-ministro por uma votação de 79-12. O Shah, ainda você sabe, relativamente fraco nesse momento, confirmou a nomeação. Mossadegh imediatamente começou a implementar a nacionalização e os britânicos ficaram furiosos. Eles nunca pensaram que um país do Oriente Médio retomaria o que era praticamente uma fonte de renda britânica. E ainda mais do que isso, eles efetivamente anularam essa concessão de 60 anos para acessar todo o petróleo. A Grã-Bretanha respondeu rapidamente, liderou um boicote global ao petróleo iraniano e enviou navios de guerra à costa do Irã. O governo britânico congelou ativos iranianos e pressionou outros países a não comprarem petróleo do Irã com o objetivo de estrangular sua economia. Até que, por fim, eles desistiram, mas Mohammad Mossadegh se negou a recuar. Inicialmente, os Estados Unidos não queriam derrubar Mossadegh. O presidente Truman até simpatizava com a posição iraniana. Sua administração via os britânicos como excessivamente coloniais e temia que pressioná-los demais empurrasse o Irã para a União Soviética, com quem, nesse momento, estávamos basicamente no início da Guerra Fria. Mas em janeiro de 1953, um novo presidente assumiu o cargo, e esse é Dwight D. Eisenhower. O governo Eisenhower passou a enxergar o mundo pela ótica da Guerra Fria. Eles estavam apavorados com a URSS e o comunismo e foram facilmente convencidos pelos britânicos de que Mossadegh era um perigoso esquerdista que poderia simplesmente entregar o Irã aos soviéticos. Agora isso provavelmente não era verdade. Mossadegh era, no máximo, um nacionalista. Quero dizer, ele realmente não era comunista. Ele teve uma relação complicada com o Partido Comunista do Irã, o Tudeh, e chegou a se opor a eles em certos momentos. Os britânicos sabiam que, ao apresentar o conflito como luta contra o comunismo, tornariam a causa mais atraente do que dizer: ajudem-nos a proteger nossos lucros do petróleo. E isso realmente funcionou. No início de 1953, a CIA e o Mi-6 começaram a planejar a Operação Ajax.
Agora, a operação foi liderada por um homem chamado Kermit Roosevelt Jr., e se esse nome soa familiar, ele é literalmente neto do presidente Teddy Roosevelt. Ele era um agente da CIA que entrou no Irã sob uma identidade falsa para coordenar efetivamente um golpe de dentro do país, e o plano tinha vários componentes. Primeiro, para dar um golpe, é preciso usar suborno. Então, a CIA e o MI6 pagaram políticos, oficiais militares, jornalistas e líderes religiosos iranianos para se voltarem contra Mossadegh. Segundo documentos desclassificados, a agência gastou milhões principalmente em subornos. A segunda ferramenta é a propaganda, essencial para um golpe. A CIA plantou histórias falsas basicamente em jornais iranianos, acusando Mossadegh de ser comunista, ateu ou, enfim, simplesmente um inimigo do Islã em geral. Eles espalharam boatos e desinformação para minar a confiança no governo e também fabricaram agitação. A CIA contratou multidões para fingir protestos. Alguns simulavam apoiar Mossadegh e praticavam violência para prejudicá-lo, enquanto outros fingiam ser opositores. O objetivo era basicamente criar o caos e fazer parecer que o país estava desmoronando por dentro. Em quarto lugar, o exército. Os conspiradores recrutaram o general Fazlullah Zahed para liderar o novo governo após a remoção de Mossadegh. Agora, a primeira tentativa de golpe em 15 de agosto de 1953, na verdade, fracassou. As forças de Mossadegh prenderam os oficiais que tentaram entregar um decreto real demitindo-o. E o Shah ficou apavorado e realmente fugiu do país para ir a Roma. Mas a CIA não desistiu, isso não iria detê-los, e em 19 de agosto de 1953, a segunda tentativa teve sucesso. A CIA basicamente pagou multidões para inundar as ruas de Teherã, e alguns deles eram apenas, você sabe, capangas contratados. Os documentos da agência relatam o pagamento a alguns dos gangsters mais temidos para participarem. Outros eram soldados ou policiais que tinham sido subornados, e alguns deles eram manifestantes de verdade que viram esse movimento e simplesmente se juntaram, e as multidões simplesmente atacaram prédios do governo. Eles invadiram a casa de Mossadegh, tanques cruzaram as ruas, e ao fim do dia, Mossadegh foi preso. O general Zahed se declarou primeiro-ministro, e o Shah voou de Roma para Teherã para reivindicar seu trono. Entre 200 e 300 pessoas morreram nesses combates. Mossadegh foi julgado por traição. Ele fez uma defesa desafiadora, argumentando que era o líder legítimo e que o Shah havia violado a Constituição. Ele foi condenado a 3 anos de prisão, seguidos de prisão domiciliar perpétua. Ele morreu em 1967, ainda confinado em sua casa. O Shah enviou um agradecimento pessoal a Kermit Roosevelt. Agora, com Mossadegh fora, o Shah se tornou o governante absoluto. Ele firmou acordo com empresas ocidentais, incluindo americanas, que passaram a ter participação no petróleo iraniano pela primeira vez. O Irã obteve melhores condições, mas perdeu a nacionalização e empresas estrangeiras retomaram o controle. Agora, o Shah usou seu novo poder para esmagar toda a oposição. Ele criou a SAVAK, uma força policial secreta treinada pela CIA e pelo Mossad, que ficou notória por basicamente fazer pessoas desaparecerem. Qualquer dissidente e partidos políticos foram banidos. A imprensa foi, você sabe, amplamente censurada. E o Irã se tornou mais ou menos um estado autoritário sustentado por dinheiro e armas americanas. E por 26 anos o Shah governou o Irã. Ele modernizou o país de várias maneiras, construiu universidades, deu mais direitos às mulheres e industrializou a economia. Mas ele também acumulou uma enorme riqueza pessoal, enquanto muitos iranianos comuns continuaram pobres, e ele nunca tolerou qualquer desafio à sua autoridade. Como resultado, o ressentimento aumentou. Quero dizer, eu não tenho nenhuma relação pessoal porque não sou persa nem iraniano, mas conversando com meus amigos iranianos, a experiência deles com o Shah é mista, e eles dizem que, sob o Shah, a vida era muito boa. E enquanto você não desafiasse ele ou não saísse da linha, as coisas iam bem, sabe? Não tinha nenhum grande problema. Mas todo mundo amava Mossadegh. Ele ia mudar a identidade nacional iraniana, ia deixar o povo rico, ia nacionalizar o petróleo deles e fazer o país inteiro sentir muito orgulho. E então o Shah assumiu e foi pior, mas não terrível. Mas ele criou as condições que acabaram levando à revolução. Em 16 de janeiro de 1979, o Shah fugiu do Irã pela última vez. Protestos massivos já tinham tomado conta do país. Os militares, que sempre foram o pilar de apoio do Shah, declararam neutralidade. E 2 semanas depois, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, um líder religioso que havia sido exilado por se opor ao Shah, retornou a Teherã, e milhões de pessoas o receberam. Em 11 de fevereiro de 1979, a monarquia havia acabado, o Irã tornou-se uma república islâmica liderada por Khomeini e pelos clérigos, que basicamente compartilhavam de sua visão.
A revolução foi impulsionada por vários fatores, mas um deles, que os iranianos nunca esqueceram, foi 1953. A memória de Mohammad Mossadegh, do golpe, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, basicamente derrubando a democracia deles, a vontade do povo e a tentativa deles de criar uma oportunidade de riqueza geracional e instalando basicamente um líder muito mais amigável ao estilo americano. Khomeini chamou os Estados Unidos de Grande Satã. Quando seus seguidores invadiram a embaixada americana em Teherã em novembro de 1979 e mantiveram 52 americanos reféns por 444 dias, sabiam exatamente o motivo daquilo. Eles lembravam desse momento em 1953. Não digo que o que fizeram foi certo ou justificado, mas analisando o histórico, entende-se por que ocorreu. Em 2000, a secretária de Estado Madeleine Albright reconheceu publicamente o papel dos Estados Unidos no golpe. Ela chamou isso de um retrocesso para o governo democrático no Irã. Sem dúvida. Em 2013, a CIA desclassificou documentos confirmando que planejou e executou o golpe como ato da política externa dos Estados Unidos, aprovado nos mais altos níveis do governo. Para os americanos, 1953 é apenas uma nota de rodapé na história, se é que é lembrado. Esse momento é praticamente irrelevante, e a maioria dos americanos nem sabe que isso aconteceu. Mas para os iranianos e persas ao redor do mundo, isso é fundamental. Explica por que a República Islâmica existe, explica por que o Irã odeia os Estados Unidos. Quero dizer, isso entre outros motivos, explica décadas de hostilidade, sequestros, sanções e conflitos. E quando os oficiais americanos se perguntam por que o Irã não aceita logo os termos ocidentais em um acordo nuclear ou coopera conosco em questões econômicas, ou porque o governo iraniano parece tão paranoico com interferência estrangeira, a resposta pode voltar pelo menos a 1953. Os Estados Unidos derrubaram a democracia do Irã uma vez e os iranianos nunca esqueceram. Por isso, estruturaram seu governo para evitar que isso se repita. Então, para mim, essa é uma das maiores lições de tudo isso, certo? As ações têm consequências que duram mais do que as pessoas que realmente as tomam. Os agentes da CIA que comandaram a Operação Ajax já se foram. E também, sabe, o Shah, e também Mossadegh, e também Khomeini. O mundo criado por eles ainda nos acompanha. Assim, sempre que ocorre uma crise no Irã, mudança de regime ou fracasso nas negociações. A resposta remonta a alguns dias de agosto de 1953, quando duas potências ocidentais decidiram que a democracia iraniana era menos importante do que o petróleo iraniano. Agora, Mohammad Mossadegh acreditava que seu país tinha o direito de controlar seus próprios recursos, e por essa crença ele perdeu tudo. E Irã e Estados Unidos ainda vivem com as consequências. Isso é apenas um breve histórico do golpe de 1953 contra Mossadegh, e como ele criou o efeito dominó que levou à Revolução em 79. E no final das contas, por que a ação militar acontecendo no Irã esta semana? É uma história realmente triste. É por isso que a ideia de mudança de regime é uma coisa difícil de controlar, sabe? Os Estados Unidos têm essa ideia, a gente pode ir lá, pode fazer essa mudança de regime, pode derrubar o líder, blá blá blá. A gente tem que fazer isso porque precisamos resolver essa situação, blá blá blá. Mas existem externalidades e coisas que podem acontecer como efeito colateral que você realmente não pode prever. Essas coisas podem sair do controle e dar muito errado. E na história dos golpes americanos, a maioria deles deu bem errado. Alguns funcionaram para os Estados Unidos, mas a maioria foi ruim para as pessoas de lá. Na verdade, isso é até um eufemismo. Quero dizer, o Noriega no Panamá, esse talvez seja um que, deu relativamente certo. Beleza, tiramos ele do poder, recuperamos parte do controle do canal, ele não é mais uma ameaça. Ele trabalhava com todos os cartéis, mas neutralizamos. Esse caso funcionou. Quando algo é eliminado, o que o vácuo de poder deixa para trás? Sempre penso nisso sobre os cartéis no México, já que vários controlam regiões diferentes. E quando você elimina um cartel, no fim das contas, o cartel não simplesmente desaparece. Mas nesse vácuo de poder, os outros cartéis vão lutar por aquele território. E quando eles lutam por aquele território, eles acabam conseguindo mais recursos. E quando conseguem mais recursos, ganham mais dinheiro, e quando ganham mais dinheiro, ficam mais poderosos. E assim, à medida que você elimina mais e mais cartéis, acaba criando esses oligopólios ou esses monopólios de cartéis, que são na verdade mais poderosos do que o próprio governo. Então, essa é a minha preocupação nessa situação em que, a gente vai ao Irã, derruba o líder, e o que acontece com esse vácuo de poder? Com sorte, você cria um Estado democrático que liberte o povo do Irã.
especialmente mulheres, homens e crianças que não querem viver sob esse regime. Que eles tenham mais autonomia e liberdade, que as sanções sejam suspensas, que possamos comercializar livremente com o povo do Irã e o povo, os persas. Que os exilados na América e a diáspora global possam retornar e visitar seu povo. Essa seria a esperança, mas é que você nem sempre pode controlar todas as externalidades. O vácuo de poder pode trazer líderes ainda piores buscando vingança? Novos ditadores assumem e oprimem mais o povo para evitar revoltas. Será que Rússia e China acabam se aproximando ainda mais em sua cooperação contra os Estados Unidos? E Rússia, China e Irã formam essa aliança profana contra nossa ação no Oriente Médio? Essa é a preocupação, e parece que esse padrão se repete. Não sou especialista em geopolítica. Não sei se é só minha opinião, mas realmente não sei. Se você me pergunta se devemos interferir, não tenho resposta. Não acho o regime iraniano bom, nem que o Ayatollah tenha sido a escolha certa. Ele claramente oprimia seu povo. Está errado, mas isso... Eu só não sei se esse é o caminho, eu não sei se essa é a forma de fazer isso. E esse golpe de 1953, eu acho que é um ótimo exemplo. Certo, tipo, beleza, esse cara ia nacionalizar o petróleo, ele ia atrapalhar os interesses americanos e britânicos, e ele foi deposto. E aí você tem o chá que funcionou muito bem pra gente por um bom tempo, e depois você tem algo pior que eventualmente toma o lugar dele. Como seria o mundo se Mossadegh continuasse no poder? Provavelmente um pouco diferente, o Oriente Médio talvez fosse um pouco mais democrático. Talvez eles tivessem entregue todo o petróleo para os soviéticos, quero dizer, é isso que está acontecendo agora ao impor todas essas sanções a eles. Eu não sei. De novo, não sou um especialista em geopolítica, sou só um comediante tentando entender tudo isso. Mas estou curioso, o que vocês acham? Por favor, deixem um comentário se vocês são, sabe, se vocês são persas, se são iranianos, se são especialistas em geopolítica, se vocês leem muitos livros, se têm opiniões sobre esse assunto, por favor, comentem. Eu adoraria saber o que vocês pensam. Novamente, isso é uma forma de discurso aberto. Eu não afirmo ter as respostas, não tenho a verdade, não sou o seu guru, não vou resolver os problemas do mundo pra você, certo? Sou só um cara tentando entender tudo isso de boa fé. Então, por favor, deixem um comentário. Eu adoraria saber, mesmo que você não saiba nada sobre isso, o que você aprendeu. Teve algo que abriu seus olhos? Tem algo sobre o qual você tem dúvidas? Tenho certeza de que alguém nos comentários pode te ajudar a responder. Há pessoas boas aqui no acampamento tentando entender comigo. Alguém deve saber responder. Por favor, mantenham os comentários respeitosos. Leio todos no YouTube e Spotify. Eu gosto de passar pelos comentários e ver sobre o que vocês estão falando, então por favor deixem um comentário. Eu adoraria saber se vocês gostam de mergulhos profundos em temas religiosos, ótimas notícias. Nós temos um canal inteiro onde falamos sobre isso. Tipo, tenho certeza que você está pensando, por que o Irã é xiita? O que isso significa? O que significa sunita? Há um canal chamado Acampamento Religioso, onde aprofundo temas religiosos do mundo. Você pode conferir lá também. Basicamente, o acampamento religioso é sobre o que acontece no futuro, sobre o que as pessoas pensam. O grande acampamento além da história é onde eu tento descobrir tudo o que já aconteceu. Tem também o acampamento Gagnon, onde aprofundo nos assuntos mais interessantes do momento. Você pode encontrar vídeos sobre teorias da conspiração, temas ocultos e assuntos interessantes. Também falamos sobre os arquivos Epstein. Confiram lá e podem me ver na estrada, marque Gagnon ao vivo. Novas datas serão divulgadas este mês e adoraria ver vocês nos shows. Obrigado por fazerem parte do acampamento. Agradeço de verdade a cada um. Que Deus abençoe todos. Por favor, fiquem seguros, paz e amor para toda a comunidade. Vejo vocês no futuro para falar sobre o passado. Deus abençoe.